eu fiquei pensando assim, que a senhora, tendo vivido essa experiência tão intensa na sua infância, e essa professora, pelo jeito, marcou muito a senhora. Nossa, e a senhora se tornou professora, e eu me lembrei que tem um depoimento que a senhora deu uma vez, que tá gravado, tá no YouTube, em que a senhora diz que uma das razões pela qual a senhora se tornou professora foi para fazer com que aquilo que aconteceu com a senhora não se repita com outras crianças, para que a senhora possa, na sua prática pedagógica, fazer diferente, acolher os excluídos. Foi exatamente. Né? Como é que a senhora enxerga essa influência dessa história da professora e de outras histórias que a senhora viveu, com essa missão da qual a senhora se reveste de fazer transformação em sala de aula? Então, primeiro que eu quero dizer que durante toda a minha vida, entre escola primária, segundo grau e faculdade, eu tenho 5 professores. 5 só durante todo esse tempo, mas felizmente 5 que vale por milhões, que marcaram a minha vida. A dona Raquel foi uma, né? E assim, eu já naquela época eu já queria ser professora, por causa da dona Raquel. E porque, não sei se a Maria Alice, cadê a Maria Alice? A mãe da Maria Alice é outra professora, dona Deni, que me... Assim, que eu era uma santinha com ela, gente. Que eu não tinha coragem de reagir, assim, com nada de... Porque eu resolvia, desculpa aqui, mas já que eu estou falando para o público e para que todo mundo saiba, eu resolvia tudo no braço quando era criança, né? Porque eu não tinha uma outra maneira de me defender. Então, às vezes eles me respeitavam porque eles tinham medo de mim, porque eu ia, porque desse e viesse. Eu não tinha medo de adulto, não tinha medo de criança, não tinha medo de ninguém. Além de eu bater, eu defendia os outros, porque daí às vezes eu brigava que não era por mim. Mas aí, ai, diva, porque fulano me bateu, porque fulano me fez isso, porque não sei o quê. Eu falava, quem que foi? Aí eu ia lá, nunca briguei dentro da escola, a não ser esta com o tal do Nelson Funari, entendeu? Aí eu ia lá e falava assim, eu te pego na saída, tá? Que era fora, né? Na saída a gente resolvia as questões. Mas agora, depois quando era professora, eu pensava diferente, tá? Então, tinha hora que eu só tinha vontade, mas não era de pegar a criança, era de partir para a diferença com colegas. Mas com criança, jamais. Entendeu? Me perdi na pergunta que você fez, porque eu... Era relacionada à professora que te influenciou, Diva, e como que você, então, se tornou inspirada nessas vivências, uma professora que a gente sabe, porque daí a gente acessa depoimentos de ex-alunas suas, a gente vê nos vídeos do YouTube. Nem sabia. Né? Pessoas que foram alunas da Diva, que homenageiam ela, né? Principalmente depois que a Diva repercutiu muito nacionalmente, ex-alunas que te homenageiam com uma imagem muito positiva das memórias de você em sala de aula. Ou seja, a gente tem uma total clareza de que você se tornou essa professora que você tanto precisava e que em alguns momentos encontrou na escola. Então, eu me tornei assim por causa da dona Raquel, da dona Deni, que foi a pessoa que me incentivou para a leitura, por causa da professora Gilda Poli, por causa da professora Mércia Poli, que são 2 irmãs que foram minhas professoras, e por causa da dona Helena. Não a Helena, diretora, aquela não, outra Helena, tá? Então, e eu tinha assim, uma loucura, assim, quero ser professora, quero ser professora, quero ser professora, sempre pensando assim, que eu quero defender meus alunos.
para não deixar fazer com eles o que fizeram comigo. Quer marcar uma diferença? Estude. Pare de chorar e estude. Eu falei, por que você acha que eu cheguei até aqui? Eu sou igual a você quando era um negro, que eu ia falar, né? Sou igual a você quando era outro que não era negro, que era pobre. Eu falei, eu sou igual a você, eu fui igual a você. Eu fui boia fria, eu fui empregada doméstica, eu fui... escolhia café à noite com a minha mãe para a gente ajudar em casa, porque eu perdi meu pai cedo, né? Então, tudo isso. Então, isso que eu conversava com eles. Por isso. E se eu tivesse que eu acredito em outras vidas, se eu tiver que voltar de novo, eu vou ser professora. Que ótimo, que ótimo.